Essa é uma tendência mundial dos meninos estarem mais envolvidos em atos de bullying. Pode estar relacionado com a questão dos meninos se envolverem mais em bullying do tipo físico, por exemplo, brigas, lutas, e as meninas mais no bullying do tipo verbal, emocional. Nós avaliamos 10 cidades aqui da Serra Gaúcha, entre elas Caxias, Bento, Farroupilha, São Marcos, Garibaldi. A faixa etária dos escolares é entre 11 e 14 anos, de todas as cidades, a mesma faixa etária. E no total nós avaliamos 5.032 estudantes de escolas públicas. Os dois locais com maior acometimento são o pátio da escola e a sala de aula. A gente acredita que o maior acontecimento está relacionado com a maior aglomeração de pessoas, né? E com o maior tempo de permanência nesses locais. Então, as crianças ficam mais tempo na sala de aula, obviamente, porque elas estão estudando, e quando elas não estão estudando, elas estão no pátio. Mas isso acontece sempre sob a supervisão de alguém. Pode ser que os professores ou não estejam identificando, ou os alunos realmente não reconheçam que o professor esteja atuando nessa questão. Os hábitos sedentários. Essa é uma questão bem importante. Eles estão associados com as vítimas e com os agressores. Hábito sedentário nós avaliamos como o tempo que as crianças permaneciam ou em frente à televisão, videogame ou computador. Hoje a gente poderia e deveria incluir o celular também, né? Que é muito utilizado. Então, quanto mais tempo, e o nosso ponto de corte foram 4 horas por dia. Então as crianças que permaneciam 4 ou mais horas por dia com esses equipamentos, televisão, videogame ou computador, elas eram mais vítimas e mais agressores também. E aí a gente tem duas explicações diferentes para essas questões, né? Em relação aos agressores, a gente poderia falar do impacto que, por exemplo, os jogos dos games em relação à violência, que são os mais vendidos. O fato de estar exposto a essa violência da mídia poderia, né, facilitar a questão da agressão. E em relação às vítimas, a possível explicação que nós temos é que, se quando eu vou para uma brincadeira, quando eu vou para um jogo esportivo, eu acabo sendo xingado, acabo sendo humilhado, eu parto para atividades onde eu possa desenvolver melhor e de uma maneira mais solitária. Crianças que têm uma insatisfação com a sua imagem corporal, ou seja, gostariam de ter um corpo diferente daquele corpo que elas têm, também apresentam maiores percentuais de vitimização. Se nós pegarmos em percentual geral, nós temos ali um percentual baixo de crianças que têm que mudar de escola, né? Mas se nós pegarmos as consequências associadas a isso, porque o bullying ele pode causar desde da queda do rendimento escolar, a problemas de comportamento, até a outra ponta que seriam casos específicos de depressão e até suicídio. Então, se nós considerarmos que uma criança dessas 5.000 possam vir a chegar nessa outra ponta, que seria o desfecho mais negativo, né, o suicídio, o dado é preocupante. Se nós pegarmos o dado bruto e considerarmos ele como um percentual dos 5.000, não são tantas crianças. Mas é um número importante, porque mudar de escola muda toda uma rotina familiar das crianças, né? Não vai mudar só a vida da criança, vai mudar também a vida dos pais, dos irmãos e tudo mais. E sem falar no trauma que isso vai causar para a vida delas. Então, eu acho sim que é um número importante. A primeira medida é identificar tanto a vítima quanto o agressor e os dois eles apresentam alguns sinais característicos, né, que vão desde a questão do comportamento até o rendimento escolar que pode ser diminuído. A segunda questão é estimular a denúncia, né, deixar um espaço aberto na escola para que as crianças denunciem esses atos. Nós temos 3 personagens, né, a vítima, o agressor e a pessoa que assiste, mas não sofre bullying e também não faz nada. Então, deixar um espaço aberto para essa denúncia, né? Estimular que a denúncia seja feita, para que depois, né, a direção e os professores da escola possam tomar alguma providência. Outra medida importante é estabelecer regras de conduta, mas essas regras elas precisam ser criadas juntamente com os alunos. O professor estipular regras não surte um efeito tão positivo nas crianças, mas fazer com que eles construam as regras, o que pode fazer, o que não pode fazer,
Quando se faz alguma coisa que não pode, o que acontece? Então deixar que eles criem juntamente essas regras de convivência com o professor. Isso funciona bastante. Sempre que a escola, que os professores se depararem com atos de bullying, eles precisam quebrar essa corrente. Então tem que chegar na vítima e no agressor e fazer com que esses atos eles acabem por parar. E o bullying não é um problema apenas da escola, né? Quando isso acontece, os pais precisam ser chamados, precisam ser notificados e precisam tomar as providências. Todo mundo é responsável pelo bullying. A gente presencia muitas questões relacionadas ao cyberbullying, né? Desde uma foto mal tirada, ou enfim, a vídeos ou até xingamentos pela internet, né? Eu nem acho que é uma questão dele ser mais difícil de identificado ou combatido. A questão é que ele tem uma abrangência muito grande. Uma postagem, por exemplo, no Facebook, ela pode ser vista por milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, o impacto dela pode ser muito grande na vida das crianças. Os pais eles precisam primeiro dar limites, né, para os seus filhos, trabalhar muito com essa questão de limites e mostrar o que é certo e o que é errado, né. Eu sempre comento com meus filhos, né, não é porque não tem alguém olhando que tu vai fazer alguma coisa errada. Em relação ao cyberbullying, eu acho que falta muito essa questão da educação digital para as nossas crianças, né? O uso correto dos meios de comunicação, as postagens, então tem que ter muito cuidado. E os pais precisam tomar as medidas cabíveis quanto a isso, né? Nós temos bloqueadores para isso, para as crianças, para sites e tudo mais. E está sempre conferindo. Eu acho que o pai não pode deixar de seguir as postagens do seu filho, né? Então acompanhar pelo Facebook, volta e meia olhar o WhatsApp, o pai tem que saber a senha do celular do seu filho. Eu acho que esses são os primeiros cuidados para que os pais possam estar mais atentos ao que os filhos olham e ao que os filhos publicam, principalmente. Eu acho que hoje cada vez começa antes, principalmente a questão do cyberbullying. Nós temos as crianças já com 5, 6 anos, com celulares, com acesso à internet, então isso eu acho que começa cada vez mais cedo. O tema do bullying ele precisa ser tratado desde a educação infantil. Se nós incentivarmos que as escolas trabalhem essa temática, que incluam essa temática ali nos seus currículos desde cedo, as crianças vão ter mais consciência para não praticar isso. E nós temos hoje uma lei, né? Uma lei a respeito do bullying. A lei foi criada em novembro de 2015, já está em vigor, né, que é o Programa de Combate à Intimidação Sistemática que o governo federal lançou. Então, é dever de todo estabelecimento que trabalha com o ensino trabalhar na prevenção e no combate do bullying.